professor Eduardo Tonoca e hoje estamos aqui para apresentar os resultados do trabalho interdisciplinar de Econometria e Desenvolvimento Econômico e Social. Os alunos do sexto semestre do curso de Economia foram divididos em 6 grupos para desenvolver modelos de regressão para as seguintes variáveis: PIB per capita, Índice de Desenvolvimento Humano e questões socioambientais. Bom, primeiro a gente vai falar com o Vitor sobre os modelos de PIB per capita. Quais foram as variáveis que vocês utilizaram mesmo? Bom, a princípio nós selecionamos 6 variáveis, o número de matrículas no ensino fundamental, o número de alunos por professor, o número de homicídios por 100 mil habitantes, investimento e pesquisa e desenvolvimento, o nível de saneamento básico e a taxa de mortalidade infantil. Dessas variáveis que ajudam a explicar o PIB, me chamaram a atenção matrículas no ensino fundamental e número de homicídios. Bom, professor, com base na análise econométrica, observamos aí numa amostra dos países da América do Sul, o Brasil registrou uma taxa de matrículas de 92,7%, é um número significativo, e também, se nós considerarmos que essa qualidade de ensino reflete na educação, certamente o nível de investimento maior nesse setor pode ocasionar aí um crescimento do PIB e da economia no geral. Sobre a outra variável, o número de homicídios? Bom, homicídios em geral para a economia é ruim. Quanto maior o número de homicídios, maior o gasto com investimento em segurança. Ao analisarmos o Brasil em relação aos demais países da América do Sul, morrem cerca de 29 por 100 mil habitantes. Então, é uma taxa alta comparada aos demais países. Se considerarmos a soma de todos, o Brasil ainda é maior. Portanto, é preciso um maior investimento em educação, maior investimento em segurança pública e certamente isso tem um impacto muito positivo no PIB e nos demais fatores e variáveis econômicos. Poderia falar um pouquinho também sobre a taxa de mortalidade infantil? Sim, se nós considerarmos a taxa de mortalidade infantil, que também reflete o nível de educação e saúde, é necessário maior investimento em saúde, saneamento básico e educação, que de fato tem uma influência positiva nessas variáveis. Obrigado, Vitor. Agora a gente vai falar sobre os resultados do Índice de Desenvolvimento Humano, com a Lorraine. Tudo bem? Olá, tudo bem? Com base no último ranking que foi publicado em 2017, o Brasil ocupa a posição 79 e ele é considerado como alto desenvolvimento. Em relação aos resultados do modelo? Com base na regressão linear, mais de 80% da variação de IDH são explicadas pelo modelo. Ou seja, a colocação do Brasil neste ranking está relacionada ao desempenho dessas variáveis. No gráfico elaborado pelas Nações Unidas, podemos observar a evolução do IDH do IDH brasileiro e concluir que, apesar da riqueza, que é o PIB o rendimento bruto per capita, ter caído nos últimos anos, o IDH não acompanhou essa tendência, devido à evolução dos indicadores de expectativa de educação e vida, na qual essas variáveis estudam. Falando um pouquinho do conceito do IDH, é correto dizer que o país que ocupa a primeira posição do IDH também é mais rico que os demais? Não necessariamente, porque segundo o Fundo Monetário, o Qatar é o país mais rico do mundo e ele está na posição 36, sendo que a Noruega está em primeiro lugar e não é o país mais rico do mundo. Você falou da posição do Brasil no ranking, né? O que deveria ser feito para tentar melhorar essa posição? Bom, algumas variáveis a longo prazo e outras algumas em longo prazo e outras em curto prazo podem ser estudadas, né? Para se aumentar o trabalho qualificado, por exemplo, a gente depende de uma educação de qualidade.
E isso exige tempo. Então, haverá algumas dificuldades que precisarão ser enfrentadas, tal como endividamento público. Falando então sobre o porquê do Brasil não conseguir melhorar a sua posição no IDH, o que vocês encontraram? Bom, segundo o economista Celso Furtado, o subdesenvolvimento é um processo histórico autônomo e não uma etapa para o desenvolvimento. Logo, isso explica o atraso do Brasil devido à sua mentalidade agrícola, que perdura desde o período colonial e resulta do desequilíbrio dos fatores de produção de baixa mão de obra qualificada, produzindo uma base exportadora pouco diversificada, o que cria obstáculos para inovações. Em geral, isso gera um ciclo vicioso de desenvolvimento. E há 3 anos estamos estagnados na posição 79, então isso indica que nós precisamos de medidas de desenvolvimento econômicos, social do país, com uma certa urgência. Bom, obrigado, Lorraine. Agora a gente vai falar com a Camila sobre o terceiro tema, que é a relação entre desenvolvimento e questões ambientais. Né? Tudo bem? Tudo bom. Nós escolhemos 5 variáveis e elas são emissões de gases de efeito estufa, poluição do ar em áreas com floresta, intensidade no uso de água e as áreas de proteção ambiental. Em relação à primeira variável, sobre a emissão de gases do efeito estufa, o que vocês encontraram? Os gases de efeito estufa, em sua maioria, são produzidos pelo homem, seja por queima de combustíveis fósseis, por processos industriais, queimadas em florestas e também a geração de energia, além de outros que são não tão importantes quanto. Algumas possíveis soluções, nesse caso, para evitar a emissão desses gases, seriam a mudança em relação ao transporte, porque como a emissão dos gases é feita através dos combustíveis, poderia ser substituído por bicicletas ou então diminuir a quantidade de carros por caronas e tentar aumentar o uso do transporte público também, para que assim diminuísse a quantidade de CO2 emitido na atmosfera. Um outro método também para ser adotado é em relação ao consumo, de tentar utilizar os produtos até o final da sua utilidade e também reciclá-los. Pensando nas questões ambientais, mas de um modo mais amplo, como você vê essas questões influenciando o processo de desenvolvimento? Tudo envolve fatores socioambientais. Eles são pontos que demoram a se recuperar e o desenvolvimento de um país sempre é resultado de longo prazo. Então, o necessário para que isso seja feito dentro do país e encontre o desenvolvimento seria investimento e continuidade de inovação para sempre superar um resultado esperado. E em relação ao Brasil, que medidas que você acha que poderiam ser adotadas na questão ambiental para melhorar o seu nível de desenvolvimento? Antes de mais nada, investimentos que busquem o longo prazo. O Brasil precisa investir em infraestrutura e principalmente no setor de transportes limpos. Critérios rigorosos quanto às normas de emissão de gases poluentes, diminuição de tributos a empresas que utilizem a energia renovável e estimulação na produção e atração de empresas para utilizar esses recursos, que consequentemente vai aumentar o número de empresas que vão produzir essa energia renovável e isso vai melhorar em questões de preço para que outras pessoas possam utilizar. E a população, em sua maioria, poder adquirir esse tipo de energia. E no Brasil, atualmente, esse investimento é muito caro, então poucas pessoas têm a utilização de energia renovável e a maioria das vezes em empresas. A população em geral não tem. O que falta para o Brasil, na realidade, é algum planejamento e inovação, além de muito empenho para melhorar nossa posição no ranking. Obrigado.
Camila, e obrigado pela participação de todos vocês. Obrigada. Bom, para quem assistiu, né, peço para que curtam o vídeo e que se inscrevam no canal Economistas Foque no YouTube. Obrigado.